Mais forte para o nosso Deus. Mais forte, igreja. Isso, não é para nós, mas é para o Deus vivo. Bom dia, igreja. Bom dia, povo de Deus. Oremos. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos juntar nesta casa, por uma causa nobre de glorificar o seu santo nome. Agora queremos ouvir a introdução da sua palavra. Que a sua palavra produza frutos. Abra nossa mente para que nós possamos compreendê-las, as suas escrituras. Tal quanto fizeste com os seus discípulos, Jesus. Oh, Pai, pedimos neste momento que também este poder se manifesta neste lugar. O poder da palavra, o poder da libertação, o poder da cura, o poder da sua palavra de discernimento. Pedimos isto a Ti mediante o Seu Filho, Jesus Cristo. Um Deus ontem, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. 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 Vira para o lado e diga bom dia, irmão. Bom dia, irmão. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à ministração da verdade, a ministração da cura, a ministração da libertação, através da palavra viva, eficaz, penetrante, com muito poder. Uma salva de palmas. Com a permissão de Deus, podemos tomar os nossos assentos. Fui-me incumbido de servir a sopa, uma sopinha, uma entrada. Então estou cá para partilhar convosco algumas matérias relativas à nossa palavra de Deus. Mas vamos glorificar a presença de Deus. Agradeço esta oportunidade que foi me dada pelo homem de Deus, o apóstolo Jack, e aos pastores da casa. Portanto, estamos aqui de fato para glorificar o seu santo nome. Vamos rapidamente ver no Salmo 103, no âmbito deste reconhecimento de que Deus é maravilhoso e nós precisamos reconhecê-lo sempre. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém. 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 Esta é a palavra do salmista David, que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo quanto a mim, bendiga o seu santo nome. É a primeira coisa que nós devemos fazer quando chegamos à casa de Deus. É a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós despertamos. Temos que reconhecer
que é o Deus que nos faz despertar. Temos que reconhecer que é o Deus que cuida da nossa alma. Então, nós devemos permanentemente chamar a esta oração de David, que diz: bendize, ó minha alma. Devemos dar essa instrução permanente à nossa alma, para que reconheça o poder de Deus. Porque, de fato, o poder de Deus está alicerçado na palavra de Deus. Não há outra coisa que possa nos conceder esse poder. É a palavra de Deus que tem poder. É a palavra de Deus que produz frutos na nossa vida. Portanto, devemos constantemente dar graças a esse bom Deus. Devemos constantemente reconhecer que sem Ele nada pode ocorrer nas nossas vidas. Amém! Amém! Então, vamos partilhar pequenos benefícios, alguns benefícios, digamos, que a palavra tem, a palavra de Deus. Se nós estivermos alicerçados permanentemente na palavra de Deus, nós veremos o poder de Deus se manifestar na nossa vida. Amém! Veremos o poder de Deus produzir milagres. Amém! Veremos o poder de Deus libertar-nos de toda a maldade. Amém! Então, vamos rapidamente ver nas nossas escrituras. Vamos ver no 2 Timóteo 3, versículo 16. Segunda Timóteo 3, versículo 16. A palavra de Deus diz o seguinte: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Amém? A palavra de Deus, segundo a escritura aqui, na segunda de Coríntios 3, versículo 16, diz-nos claramente que toda a escritura, de Gênesis até ao Apocalipse, é útil. Amém? É útil para nos ensinar a verdade. Amém? É útil para condenar o erro. Amém? Então, a palavra de Deus, ela aperfeiçoa a nossa maneira de ser. Se estamos numa situação em que nós estamos cometendo o pecado e ouvimos a palavra, mudamos de um estágio para outro. Então, ela nos aperfeiçoa. Amém? Aperfeiçoar significa trabalhar algo que é bruto e transformar numa coisa melhor. Aleluia! Então, nós devemos saber que a palavra tem poder para nos aperfeiçoar. Tem poder para nos ensinar a verdade. Tem poder para corrigir os nossos erros e ensinar a maneira certa de viver. Aleluia! Então, qual é a maneira certa de viver? Esta é a questão que devemos permanentemente nos colocarmos. A palavra no Gálatas 5, versículo 22, ela fala do fruto do Espírito. Amém? Fala de todas as coisas boas que nós devemos passar a fazer. Aleluia! E estas obras boas que são referidas aqui, que é a maneira certa de viver, está constantemente em luta com a carne. Amém? Existe um conjunto de obras da carne que estão constantemente a lutar com as obras do Espírito. Aleluia! E essas obras do Espírito são essas obras que são consideradas obras do Espírito e obras que são consideradas, conforme a nossa escritura que lemos, a boa maneira de viver. Aleluia! Vamos rapidamente ler esta escritura. Gálatas 5, 22. Podemos começar do 16.
Gálatas 5,16. Diz o seguinte: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Amém? Então, nós falamos de que nós ouvimos a Escritura e a Escritura é útil. Qualquer que seja a palavra de Deus, é útil para nos corrigir e nos ensinarmos a boa maneira de viver. E aqui ouvimos, nesta Escritura do Gálatas 5, versículo 16, que nós devemos deixar de andar, obedecer aos sentimentos da nossa carne, mas obedecermos aos preceitos do Espírito. Amém? Vamos continuar a ler para saber quais são estes sentimentos da carne. Quais são estes preceitos do Espírito, ou fruto do Espírito? Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As vossas coisas, ou melhor, as coisas que a natureza humana produz, são bem conhecidas. Vamos ouvir atentamente. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito, o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Amém? Então, nós temos aqui a receita. O que significa bem viver? Conforme a Escritura que nós lemos, dissemos que toda palavra é útil para corrigir, é útil para nos ensinar a boa obra. E a boa obra nós acompanhamos aqui. É obra do Espírito, é fruto do Espírito. Todas aquelas coisas de natureza humana que lutam contra o Espírito, aqui o apóstolo Paulo nos recomenda que devemos abandoná-las, essas obras, e abraçar as obras da carne. E as obras da carne não estão debaixo de uma lei. Não há nenhuma lei que nos possa condenar por fazer o bem. Mas as obras da carne, essas sim, essas estão constantemente em conflito mesmo com a lei. Portanto, nós devemos saber que existe uma lista de assuntos ligados ao Espírito que nós devemos constantemente praticar. É o amor, é um dos exemplos. É a fidelidade, é um dos exemplos. É a mansidão, é um dos exemplos. Então, nós devemos abraçar o perdão, é um dos exemplos. Nós devemos abraçar essas obras. Contra essas obras, não há nenhuma lei que possa, digamos, contrariar. A paz, a tranquilidade, o amor ao próximo, conforme dizia. Então, esta é a ação da palavra. É a boa obra que a palavra refere. Quando diz que toda a Escritura é apta para nos ensinar, para nos corrigir do nosso erro, para que nós deixemos das nossas falhas e pratiquemos a boa obra. E a boa obra é aqui descrita claramente.
Mas a palavra não para por ali. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Nós ouvimos o apóstolo Paulo dizendo que ele orou 3 vezes para que o espinho que estava no corpo dele fosse retirado. Mas o Deus disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, na fraqueza do apóstolo Paulo, é onde o poder de Deus se enaltece. Nas nossas fraquezas, o poder de Deus se fortifica. Devemos nos alegrar quando somos fracos, porque ali sim, o poder da palavra se manifestará. E o poder da palavra é o poder de libertar. É o poder de nos aperfeiçoar, conforme nós referimos aqui. É o poder de nos curar. É o poder de nos limpar. A Escritura diz: vós que ouvistes a palavra de Deus, estás limpo, estás limpos. Então, nós estamos constantemente limpos, conforme João 15, versículo 3. Portanto, devemos assumir que a palavra tem poder. Vamos ver mais uma escritura que enaltece o poder de Deus, que é o poder relativo à libertação. Podemos ver no João 8, versículo 31. Estamos ainda a partilhar algumas notas relativas ao poder que a palavra tem. João 8, versículo 31. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Vamos olhar na outra versão, para melhor nós captarmos a mensagem. A outra versão diz: então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Então, nós devemos permanentemente obedecer a palavra de Deus. Aleluia! A razão ou a receita para que nós possamos tornar-nos discípulos de Jesus Cristo é ouvirmos e obedecermos. Aleluia! Se isso acontecer conosco, então nós conheceremos a verdade. E essa verdade, por meio da palavra, nos libertará. Aleluia! Aleluia! Então, meus irmãos, esta é a receita que nós temos hoje. É para mim, é para si. Vamos obedecer a palavra de Deus. Vamos obedecer toda a Escritura que é útil para nos corrigir. Não há nenhuma Escritura aqui desajustada para esse efeito. Vamos obedecer. E assim, de fato, teremos o privilégio de conhecer a verdade. E essa verdade produz fruto. E o fruto da verdade, o conhecimento da verdade, é a libertação. Aleluia. Essa é a mensagem que nós temos. E podemos ver, para terminar, João 17, versículo 17. Ainda estamos a falar do poder da palavra. Isto enaltece o que nós dissemos há pouco, de que a palavra é verdade. Podemos ver. Que eles sejam teus por meio da verdade, a tua mensagem
é verdade. Amém. Então, o Jesus Cristo estava se dirigindo aos seus discípulos, conversando com eles. Ele ia trocando impressões com eles. Se nós formos a ver mais para trás, no João 16, houve um momento que ele promete que não, o Espírito Santo irá vos ajudar a perceber a mensagem. Mas aqui ele faz uma oração aqui, praticamente. Ele fala, dirigindo-se a Deus, que eles, os discípulos, neste caso, não é? Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é verdade. Aleluia. Ele orava praticamente dirigindo-se ao seu pai, que é Deus, que olha, estes homens, neste caso, a mensagem é para nós. A mensagem é para nós, que diz que nós devemos permanecer no meio da verdade. E essa verdade é a mensagem de Deus. Se nós abraçarmos a palavra de Deus, esta palavra de Deus continuará nos a revelar a verdade. E se nós abraçarmos a verdade, efetivamente seremos libertos de todas as nossas transgressões, de todas as nossas doenças, de tudo quanto nos apoquenta. Este é o poder da palavra. Este é o poder da palavra. Então, meus irmãos, esta era a preparação que eu tinha para que, ao recebermos a palavra que ainda vem, nós abramos o nosso coração, entreguemos o nosso coração, um coração mole, que o nosso coração de pedra se transforme num coração mole, para que nós possamos captar esta mensagem, para que esta mensagem efetivamente nos liberte, para que esta mensagem efetivamente nos guia, para que esta mensagem efetivamente nos limpa, para que esta mensagem efetivamente discirna o nosso coração. No Hebreus 4, versículo 12, a palavra diz que a palavra é viva, é mais eficaz do que espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, é apta a discernir o que está dentro do nosso coração. E é isso que nós queremos, que ao ser ministrada a palavra, efetivamente encontre o nosso coração apto para que ela, a palavra, discirna qualquer que seja o problema que estiver dentro de nós. Aleluia! Amém! A nossa oração é que a palavra de Deus seja lâmpada dos nossos pés e luz para o nosso caminho. Pode ver isso no Salmo 119, versículo 105. Portanto, a palavra, de fato, que seja aquela que nos guia, aquela que ilumina o nosso caminho, aquela que ilumina, que seja lâmpada dos nossos pés. Ao andarmos, devemos meditar na palavra. Ao caminharmos, devemos ser iluminados pela palavra. Porque só assim é que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Aleluia! Amém! Podemos nos colocar de pé? Diga comigo, obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Eu ouvi a sua palavra. Eu ouvi a sua palavra. Conhecendo a sua palavra, eu conhecerei a verdade. E a verdade me libertará. Ó Pai, faça com que eu tenha entendimento. Faça com que eu tenha o discernimento da sua palavra, para que ela possa produzir frutos na minha vida, na minha família, nos meus negócios, no meu trabalho. É assim que eu oro, através do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma salva de palmas para Jesus.
Vamos dar uma força de palmas para o nosso Deus. Mais forte, mais forte. Ngiphakamisela amehlo ami kuwe somandla ulithemba lami ekuhambeni kwami wena ulizilonkhuleko wami ngikhala kuwe somandla wena ulisandla sami